Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal desta terça-feira. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Saraiva. Pela aprovação, senhor presidente. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, pela aprovação. Aprovada a unanimidade. Expediente, Ana Cláudia. Não há, excelência. Conferência, assinatura de acordo, desembargador Saraiva. Senhor presidente. Também não, senhor presidente. Desembargador Glauber. Não tenho, senhor presidente. Não tem. Então, passemos aos julgamentos propriamente ditos. Pedido de sustentação oral. O primeiro é do PJE, é um habeas corpus, na ordem, é o de número 60. O relator é o desembargador Glauber, o advogado doutor André Dantas de Araújo. O advogado está presente? Bom dia, presidente. Sim, o advogado se encontra. Doutor André? Pronto. Isso, excelência. Eu concedo a palavra ao desembargador Glauber para se manifestar sobre o resultado da votação. Desembargador Glauber, com a palavra. Aqui eu estou concedendo a ordem em dissonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça e foi acompanhado pelo determinando a substituição da prisão preventiva de Josiane Costa de Oliveira por custódia cautelar, salvo se por outro motivo não deva permanecer presa, e aplicando aqui, senhor presidente, medidas cautelares diversas, como tem sido feito no STJ em situações muito parecidas com a do caso concreto. Eu estou aplicando as do inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 319 do CPP. E deixando claro a paciente, para que ela seja cientificada de que a prisão pode vir a ser novamente decretada em caso de descumprimento das medidas diversas aí da prisão impostas e caso volte a delinquir, não sendo mais concedido o direito da prisão domiciliar. Esse é o meu voto, não sei se o advogado vai querer ainda... O voto de Vossa Excelência foi acompanhado pelos dois, à unanimidade. Eu indago do advogado se ainda há interesse em fazer sustentação. Unanimidade. Só tenho agradecimentos, não há interesse em continuidade na sustentação oral. Desejo uma semana abençoada a todos. Muito obrigado, doutor, pela compreensão. Passemos ao segundo, também do PJE, um habeas corpus, igualmente a relatoria do desembargador Glauber Rego, é o de número 51, desembargador Glauber. O advogado é o doutor Anesiano Ramos de Oliveira. Está presente? O advogado é doutor... Ele não chegou ainda. Ele fez a inscrição, mas não chegou ainda na sala. Chegou ao julgamento e julguemos, né? Então, podemos proclamar. Voto disponibilizado, senhor presidente, e eu estou denegando a ordem. E Vossa Excelência foi acompanhado dos dois outros julgadores, eu e o desembargador Sará. A unanimidade, a Câmara denega essa ordem. O seguinte, da minha relatoria, também um habeas corpus, é o 73 da pauta. O advogado é a doutora Alexandra das Graças de Moraes Ferreira. Está presente a advogada? Não está presente. Posso proclamar que, à unanimidade, a Câmara denegou a ordem. Certo, desembargador Glauber, desembargador Saraiva? Perfeitamente, senhor presidente. Tá bom, então esse está julgado. Mais um, outro habeas corpus, do PJE, de número 48. É da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, e o advogado é doutor Edilberto Rodrigues Afonso Smith. Está presente o advogado, Ana Cláudia? Ele está, sim, desembargador. Eu dou a palavra ao relator, desembargador Saraiva, para saber se o advogado se satisfaz com a decisão que está concedendo parcialmente. Mas o Saraiva, explique aí, por gentileza. Eu estou concedendo parcialmente a ordem, senhor presidente. E acompanhado dos dois outros jogadores. É o 48, Saraiva? É o 48. Para adequar o cumprimento da sanção ao regime semiaberto. Perfeito. É o 48. Ratifico meu voto, senhor presidente. Tá bom. Eu também.
Doutor Edilberto, está satisfeito ou quer ainda fazer sustentação oral? Excelência, eu pretendo fazer a sustentação porque o pedido principal do HC não é só a adequação de regime, e sim o estabelecimento da liberdade para o paciente. Então, eu queria sustentar, vai ser rápido, não vou usar o tempo todo, para que a gente discuta essa possibilidade de soltura quando a sentença estabelece o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena, como vem entendendo o STF. Então, se eu quiser abrir o tempo aí, eu vou sustentar. Um momentinho, eu prefiro ouvir antes o relator, se tem alguma coisa a acrescentar, ou se quer que eu dê logo a palavra ao advogado, do Saraiva. Presidente, a definição que foi dada ao voto, agora a unanimidade, no sentido de se conceder regime semiaberto. E será, como consequência natural, a soltura do paciente. Então, Não, senhor. eu me mantenho nessa posição, independentemente da argumentação que vai ser defendida. Não, o voto não é pela liberdade, não. Não, liberdade não. Foi você. Porque é uma consequência, desembargador Glauber. O relator disse que é uma consequência. É o regime semiaberto. A consequência disso aí será a soltura. Não. Há restrições que são decorrência do regime. Então, façamos o seguinte, vamos ouvir o advogado, né? Vossa Excelência, doutor, dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos mais uma vez, desembargador Glauber, desembargador Saraiva, desembargador Gilson. Satisfação mais uma vez estar aqui sustentando. Excelências, a questão principal deste HC é a aplicação, a nível do TJRN, da decisão consolidada do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, e aí eu coloquei uma decisão da ministra Carmen Lúcia na sua integralidade dentro da inicial do HC, o Supremo Tribunal Federal, ele vem entendendo que a prisão mantida na sentença ou decretada na sentença, que estabelece o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto, é incompatível. A prisão preventiva, ela é incompatível com o regime inicial de pena estabelecido em semiaberto ou aberto. Assim vem entendendo a nossa Suprema Corte. Inclusive, o HC que eu utilizei na inicial é um HC recente, que ele foi uma decisão da ministra Carmen Lúcia do mês de maio de 2020. E sexta-feira, dia 12 de junho, foi publicada mais uma decisão em um outro HC, que eu também tenho aqui, tive acesso a ele, que é o HC 186648 Santa Catarina, também da ministra Carmen Lúcia, onde ela também mantém o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não é compatível a prisão preventiva com o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. A ministra, ela, inclusive, destaca votos da ministra Rosa Weber, nessa decisão no dia 12 de junho agora, recente, mais recente que essa que está na inicial. Ministra Rosa Weber, no HC 130.773, também do ministro Gilmar Mendes, no HC 126704, também do ministro Dias Toffoli, no HC 141292. Fora esses HCs, temos na inicial, que a senhora ministra cita o HC 132993, o ministro Teori Zavascki. Tem também o HC 130.773, que eu já mencionei, da ministra Rosa Weber. E interessante o destaque que a ministra Carmen Lúcia coloca em seu voto, e aí é a questão objetiva deste HC, a não aplicação da prisão preventiva nos casos em que o juiz condena o réu em regime inicialmente aberto ou semiaberto, quando ela diz o seguinte, no item 9, pelo entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a manutenção da prisão preventiva própria dos cautelares representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso
do que o fixado no próprio tipo penal condenatório. Esse é HC do ministro Edson Fachin, HC 165932, que a ministra ela repete essa decisão do ministro Edson Fachin em todas as suas posições. Fazendo consulta recente, hoje pela manhã, no STF, encontrei decisões nesse sentido, excelências, de todos os 11 ministros do STF. Todos aplicam a tese de que a prisão preventiva, como o desembargador Glauber bem colocou, existem restrições do regime semiaberto. O réu não está em liberdade, desembargador Saraiva. O réu está preso, cumprindo uma pena no regime mais brando, mas preso. Está de tornozeleira eletrônica, preso, monitorado. Está contando o cumprimento de pena também, numa ação em que ele discute ainda não houve sequer a juntada das contrarrazões do apelo. Nesse caso específico, ainda tem mais um agravante, que eu vou trazer a Vossas Excelências. Qual o agravante? O réu permaneceu preso de 7 de dezembro de 2018 até hoje, porque ele continua preso, está no regime semiaberto. Decisão que só foi cumprida, desembargador Saraiva, apesar da liminar de Vossa Excelência já constar com quase um mês, só foi cumprida semana passada, fazer aqui essa ressalva. Mas o réu, ele, na carta de guia e nos cálculos no CEU, na execução, ele abriu o regime em setembro de 2019, 6 de setembro de 2019, e atingiu a data para livramento condicional 6 de junho de 2020, semana passada. Então, o réu continua mais prejudicado ainda. Era para ele estar em livramento condicional. E ele foi colocado em regime semiaberto. Quando o regime semiaberto é incompatível, segundo o STF, com a prisão preventiva. Se foi decretado apenas o início de cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, o correto é conceder ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Então, Excelência, como falei, ia ser bem rápido nesta sustentação e singelo, diferente do que eu faço normalmente, porque é uma situação já consolidada no STF. E aqui a gente está pedindo apenas que se aplique as decisões do STF. A ministra Rosa Weber, ontem foi juntado no HC, ela é a relatora no STF, esse HC, a liminar, foi indeferida no STJ para a liberdade e já está no STF, e é exatamente a ministra Rosa Weber que tem um voto citado nesta inicial e na outra decisão a ministra Carmen Lúcia. E ela pediu informações para poder julgar o pedido liminar. E com certeza, pelo andamento, será pela concessão da medida liminar para que o réu fique em liberdade provisória e não cumprindo pena em regime semiaberto. Então, Excelência, diante dessa situação, diante desse entendimento não é nem majoritário, é um entendimento dominante do STF, venho requerer a concessão da ordem para que seja aplicada medidas cautelares ao réu e seja ele concedida a liberdade provisória, como vem fazendo o Supremo Tribunal Federal, que essas medidas cautelares sejam fixadas pelo juiz de forma fundamentada, logicamente, como entende o nosso atual Código de Processo Penal. É o que requer excelência na data de hoje. E um bom dia. Senhor presidente, eu mantenho o voto. Trata de um cidadão paciente já condenado agora por organização criminosa, certo? E o juiz, ao enfrentar a matéria, foi muito eficiente, quando, dentre outras coisas, ele diz: presentes os pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, agora reforçado pelo edito condenatório, ora proferido, no afã de acautelar a aplicação da lei penal e a efetividade do processo, nego-lhe o direito de interposição de eventual recurso em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, o que faz com o superior no artigo 387. Então, sem maiores dilações, senhor presidente, respeitado naturalmente a argumentação trazida, eu mantenho a posição original no sentido de conceder a ordem em parte. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, também eu compreendo agora o que quis dizer o desembargador Saraiva, porque a rigor, doutor Smith,
se não utilizando os termos das decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas o resultado prático, eu acredito que foi isso que o desembargador Saraiva quis dizer, é o mesmo. Ele determina, a decisão que a Câmara Criminal está adotando é de determinar que a preventiva ela seja cumprida em condições compatíveis com o regime semiaberto. E no regime semiaberto, como se sabe aqui na capital do Rio Grande do Norte, tem sido o uso da tornozeleira eletrônica. Então, a rigor, isso se tornaria compatível com a liberdade condicionada às medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319. Os termos utilizados na decisão não são os mesmos do Egrégio STJ. Nós estamos aqui na Câmara Criminal seguindo os precedentes até então do STJ. Posso até, não sei o desembargador Saraiva, o desembargador Gilson, posso até evoluir, fazer uma melhor análise dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, no momento, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do desembargador Saraiva Sobrinho, determinando que a prisão preventiva seja cumprida compatível ao regime semiaberto, em condições compatíveis com o regime semiaberto. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Glauber. Eu também voto acompanhando o senhor relator e proclamo desde já que a Câmara, unanimidade, acompanhou o voto e os termos da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. E há um processo aqui, o de número 27 do PJE, é um recurso em sentido estrito, de número 337-26, recorrente, letrinhas, recorrido também, o advogado doutor Breno Yasser Pacheco Pereira de Paula. Nesse processo, o desembargador Saraiva tem suspeição dele, e o impedimento do desembargador Glauber. E foram convocados os juízes João Afonso e doutor Eduardo Pinheiro, que neste momento estão numa das câmaras cíveis. Eu vou pegar esse processo e deixar para o final do julgamento. Certo? Então, passemos ao seguinte. É uma apelação criminal da pauta anterior. O desembargador Saraiva é o relator. É o de número 12, desembargador Saraiva. O advogado é doutor Lúcio Neide Souza, o relator desembargador Saraiva, e Vossa Excelência dispõe, doutor Lúcio, de 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Meus cumprimentos ao desembargadores, o doutor Glauber Rego, nosso conterrâneo aqui do Alto Oeste, meu estimado ex-colega, professor da universidade, desembargador Francisco Saraiva Sobrinho. Aqui eu quero fazer essa ressalva para que fique registrado nos anais do Tribunal de Justiça o grande apreço que a cidade de Mossoró tem ao desembargador Francisco Saraiva Sobrinho, onde existe um divisor nesta cidade, do Tribunal do Júri, antes do desembargador Saraiva e após o desembargador Saraiva. Então, os meus cumprimentos e as minhas felicitações. O processo que aqui está na pauta, na origem da terceira vara criminal da comarca de Mossoró, é um processo em que o casal FASF e AFA tem uma acusação, inclusive foram condenados pelo juiz da primeira instância a uma pena de 20 anos no regime fechado. Eles são acusados, e tem essa condenação, em curso nos artigos 217 da CAP, combinado com o artigo 226, inciso 2, na forma do artigo 69. Ressalto a Vossas Excelências que, compulsando todo o processo, eu não fui o patrono na primeira instância. A família me procurou para este recurso. Então, compulsando os autos, verificando detidamente, data vênia, a sentença do senhor juiz,
doutor Cláudio Mendes, não vejo nestes autos provas robustas que possam ter nesta acusação para este casal. Um casal com uma família toda estruturada, eles que tiveram toda um zelo para que essa criança, ela que tem uma origem de um casal de uma estrutura, todos desestruturados, e eles procuraram adotar essa criança e deram todo o conforto, todo o carinho. E tem as testemunhas dos seus patrões, o Galdir, que é o patrão do apelante, Francisco Garcia da Silva Freire, e tem também a patroa de Alcilene, senhora Rivânia. Todos demonstrando, todos com o depoimento do bom desempenho de todos eles. E, de repente, a gente encontra nos autos uma sua vizinha dizendo que essa criança tinha a habitualidade de mentir. Então, não há uma prova robusta para isso. E eu apelo para Vossas Excelências, em mantendo esta condenação, é a destruição de um casal. É uma destruição. Um casal que, aqui na cidade de Mossoró, que é uma cidade pequena, a gente conhece, tem toda uma boa conduta, eles têm uma performance de boa índole por toda a sociedade. Frente a isto, o que é que nós podemos observar? Há uma dúvida, há uma suposição. Né? E nessa dúvida, apenas condenar este casal a destruí-lo por uma suposição em que nós não temos uma prova onde no direito penal se trabalha para o princípio da verdade real. Então, nessa dúvida, minimamente nessa dúvida, nós temos que fazer esta correção. Então, eu peço a Vossas Excelências, ao final dessa minha curta e breve exposição, que essas razões recursais, elas sejam recebidas com a sua total procedência e absorver este casal, que com tanto zelo criou esta criança. Na escola, ela tinha todo o suporte, todo o carinho deste casal. E mais, em nenhum momento, o apelante, que é o Francisco Garcia da Silva Freire, em nenhum momento ele ficava com essa criança. Porque aos sábados, a sua esposa, trabalhava, ele ia deixar no trabalho, juntamente com sua esposa, a criança, e ia buscá-lo. Então, ele passava o dia inteiro trabalhando. A acusação que é dita aqui é aos sábados. Ele não tinha esse momento sozinho com essa criança. Então, é um casal que está absolutamente abalado. Os seus patrões, o Galdir, que é o patrão do apelante, e a senhora Rivânia, que é a patroa da sua esposa, estão, assim, estarrecidos com essa condenação. De formas que, encerrando, e aqui eu quero renovar os meus cumprimentos a Vossas Excelências, apelando para que este casal tenha a sua absolvição. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, doutor, pela manifestação. E com a palavra o senhor relator, Amador Saraiva, sobrinho. Senhor presidente, inicialmente gostaria de apresentar meus cumprimentos ao doutor Lucinei, meu colega de UERN, e à época, inclusive, reitor daquela instituição, que deu um andamento muito bom ao ensino do superior de Mossoró e região. Então, a sua excelência, meus cumprimentos, e o meu carinho, inclusive, por ser seu colega de profissão, ele enquanto advogado, eu naturalmente magistrado. Mas a hipótese dos autos, senhor presidente, sempre quando se trata de crime de estupro de vulnerável, em quantidade delitiva, principalmente,
sempre mobiliza o nosso gabinete. Nós nos preocupamos com esse tipo de condenação, em regra reiterada. E buscamos, na verdade, a Câmara sabe disso, adentrar mais profundamente no aspecto factual do ocorrido, para que não sejamos injustos, ou cometemos injustiça, ou consolidemos injustiça. Aqui, no caso, é um casal, a menina com 8 anos de idade, filha adotiva, inclusive, sofreu, sim, esse tipo de crime que eu prefiro não discorrer mais abertamente, mas é fato que a prova não é robusta, como pede que seja o advogado, mas ela satisfaz dentro de um contexto. Lamento, naturalmente, cada um dos recorrentes foram apenados em 20 anos. Para mim, é realmente uma pena muito elevada, mas houve continuidade delitiva. Certo? De sorte, senhor presidente, em reanalisando agora o voto, buscando os ensinamentos do que foi exposto pelo próprio juiz, onde foi categórico em afirmar que aconteceu o fato na sua plenitude, buscando, inclusive, recurso na Procuradoria atuante no feito, no caso, da 4ª Procuradoria, eu não me reserva nenhuma dificuldade, lamentando, como disse, em desprover o recurso. Infelizmente, é o primeiro trabalho com o doutor Lúcio Ney, onde eu estou presente, não é? Pelo menos aqui no segundo grau. Realmente a sua argumentação seria bem mais absorvida se eu não tivesse profundo conhecimento dos autos. E, como disse, a preocupação do gabinete. Sempre que é um crime de estupro, nós procuramos adentrar na prova com profundidade. Existem muitas irregularidades, e a Câmara sabe disso, tanto Vossa Excelência como o desembargador Glauber Rego, de sorte que, resumidamente, senhor presidente, eu disse na emenda, processo penal, APCRI, estupro de vulnerável em continuidade delitiva, e resignação adstrita ao pleito absolutório, materialidade de autoria comprovadas, palavra da vítima em harmonia com as demais provas policiais. Deciso manter conhecimento desse provimento. Resumidamente, é o voto. Muito obrigado e peço o voto do desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, primeiro fazer a minha saudação aqui, os meus cumprimentos ao doutor Lúcio Ney, docente respeitado na cidade de Mossoró, um advogado brilhante. Dizer que, como fez o desembargador Saraiva Sobrinho, essa matéria, de fato, ela mobiliza todos nós com a preocupação que temos de que a condenação por ter realizado um crime dessa natureza tem um desvalor bem maior do que qualquer outro. Então, a preocupação que teve o desembargador Saraiva Sobrinho enquanto relator, eu tive, senhor presidente, enquanto revisor. E eu não tenho nenhuma divergência da conclusão a que chegou o desembargador Saraiva Sobrinho. Eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Eu também acompanho o voto do senhor relator e proclamo que, a unanimidade, a Câmara conheceu e votou pelo desprovimento do recurso. O próximo é uma apelação criminal também, da pauta anterior. Eu sou o relator. Apelação criminal número 2019-203-3. O advogado doutor Francisco Ailson Dantas da Silva está presente? Estou presente, sim, Excelência. Seja bem-vindo, doutor. Vossa Excelência, o processo foi identificado e Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Ok, Excelência, bom dia, senhores julgadores. Cumprimento a Excelência Presidente do recurso da doutor Saraiva Sobrinho e doutor Glauber Rego.
Dutos julgadores. Esse processo, ele nos chama a atenção e nos causa de um bis ainda. O réu, em 23 de junho de 2016, portando uma certa quantidade de cannabis, popularmente conhecido por maconha. No entanto, Excelência, observa-se que primeiro se produziu a prova para depois se condenar. Foi um viés de contramão. Por que eu digo isso? Simples. A operação que foi instaurada no município de Parnamirim, denominada de Expresso PB 10, tinha o objetivo de investigar, de esclarecer tráfico interestadual de drogas. O conflito, a confusão, a celeuma, a escaramuça feita nesses autos é que existem dois Ítalos. Ítalo Santiago das Neves, o qual eu patrocino a defesa dos seus interesses, e aqui eu abro aspas, finalista do nicho, que eu recorri a essa egrégia Câmara para o desfazimento do bis ainda. O réu, Excelência, foi condenado na 9ª Vara Criminal, hoje 14ª, a 5 anos e 10 meses em regime semiaberto, e estava cumprindo ordeiramente a imposição punitiva pelo Estado. No entanto, finalizado a operação e o processo que tramitava na 1ª Vara Criminal de Parnamirim, deu-se a surpresa maior. O nobre julgador, de toda a acuidade, ele honra e engrandece o Poder Judiciário, equivocadamente condenou Ítalo Santiago das Neves a 10 anos, pelo mesmo tipo penal, pelo mesmo objeto. E esse é o inconformismo da defesa. Por quê? Porque há no processo dois Ítalos. Ítalo Santiago das Neves, que foi preso no dia 23 de junho de 2016, na Praça dos Beijoqueiros, no Bom Pastor, e dentro da mesma operação, denominada Expresso PB 10, que foi instaurada preteritamente em 2015. Diante do monitoramento do telefone, a polícia conseguiu, num determinado momento, interceptar o réu e o prendeu com a cannabis. Posteriormente, com busca e apreensão na cidade de Parnamirim, na casa do outro Ítalo, né, foi encontrado outras situações de flagrância. Então, os dois comungam no mesmo processo. No entanto, Excelência, o objetivo maior aqui é observe-se os autos. Primeiro, há inúmeras informações, né, de que a droga era tantos quilos, estava em tal caso, estava na Zona Norte, se estava sob monitoramento. Se a polícia acompanhava direitinho, né, no seu mister de investigação, e os demais associados, como foi dito pelo parquê, presos. Não consigo entender. Nessa vertente, Excelência, a busca, na verdade, é exatamente o que eu já vou realçar. Não se pode um réu ser condenado 2 vezes no mesmo objeto. Num outro pensar, há de se observar que o recurso judicializado perante essa egrégia Câmara é na esperança, é na certeza de se buscar o desfazimento da injustiça. Porque é importante dizer, não basta parecer ser justo, sendo injusto, para salvaguardar a imagem da justiça. Observe-se que no meio dessa situação todinha, você tem nos autos vários acusados, inclusive
percebe-se que a dosimetria da pena atribuída a alguns deles é incompreensível, porque não houve, na verdade, no meu entendimento, concessa venha, uma nisso, aquele que cometeu o crime. Na verdade, se fez um pacote e se condenou todo mundo, com uma exceção, o Igor Santiago das Neves, irmão do Ítalo Santiago das Neves, também fora incluso nesse mister e, no entanto, absolvido porque a prova é anêmica, é rasa, é frágil, né? Numa outra situação, eu chamo a atenção dos doutos julgadores para observar o relatório acostado ao processo que diz. O douto delegado, em seu relatório final, disse: deixo de sugerir o indiciamento do Ítalo Santiago das Neves no crivo do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que o mesmo já foi condenado e sentenciado na mesma operação pela 9ª Vara Criminal de Natal. Ora, senhores julgadores, sei da acuidade e do zelo de vossas excelências, que engrandece e honra o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, e esse equívoco será corrigido. E não se trata, senhores, de privilegiar ou desprivilegiar o douto julgador do piso, mas sim de se fazer justiça. Nessa linha é o postulado pela defesa do réu Ítalo Santiago das Neves. Muito obrigado, doutor. O meu voto é um pouco longo, são 18 páginas, e como os dois outros julgadores já tiveram acesso e já votaram, eu me limito a dizer só a conclusão e conheço os recursos e os tenho como desprovidos. Eu peço agora o voto do desembargador Saraiva Sobrinho. Vossa Excelência, senhor presidente. E também o voto do desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Proclamo que a unanimidade a Câmara acompanha o voto do relator. Passemos ao seguinte. Também uma apelação criminal da minha relatoria, da pauta anterior, de número 36. O apelante Jonathan Nascimento da Silva e o advogado doutor Gustavo Henrique Amorim. Desculpe, doutor Vinícius Paulo Cavalcante de Albuquerque. Está presente? Presente. Desembargador, seja bem-vindo. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental dos 15 minutos para fazer a sustentação oral. Agradeço, Excelência. Eu serei muito breve. Aliás, primeiramente, bom dia a todos os senhores. Eu serei muito breve. Essa questão dessa apelação, Excelência, ela é somente a questão de aplicação da legislação do Código de Processo Penal, certo? Em primeira instância, o juiz julgador ele não aplicou a questão da detração de pena, mesmo o paciente tendo direito a essa detração. E a motivação da apelação é basicamente essa: a aplicação da detração de pena no quanto que ele foi condenado, para que ele possa estar no regime mais benéfico, que seria o regime semiaberto. Ele foi condenado a 8 anos e a data da condenação ele já havia cumprido, se não me falha a memória, 6 meses de prisão preventiva. Então, a apelação é exclusivamente nesse sentido. Então, inclusive na apelação, eu juntei um entendimento do próprio TJRN no tocante a essa detração de uma apelação que quem foi o relator foi o desembargador Glauber Rego, nesse mesmo sentido. A situação é basicamente igual, certo? Então,
o interesse da defesa é somente para a aplicação da detração de pena e a consequente aplicação do regime semiaberto para o apenado, que atualmente se encontra preso. Concluiu? Muito obrigado. O processo é pequeno, a emenda é suficiente. Eu digo o seguinte: penal e processual penal, sentença condenatória, roubo majorado, operação criminal preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela 2ª Procuradoria de Justiça, pedido de detração da pena, acolhimento, matéria adstrita ao juiz da execução penal, ausência de dados capazes para aplicação do Instituto, apelo não conhecido, prejudicialidade do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Essa é a emenda quanto ao meu voto. Pronto, desembargador Saraiva acompanha, desembargador Glauber. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Proclamo que a unanimidade e a Câmara acompanham o voto do relator. O processo seguinte é também uma apelação da minha relatoria, é da parte anterior, de número 46. É a apelação criminal número 2019-505-3. O advogado doutor Gabriel Bulhões está presente. Excelência, quem se inscreveu para a sustentação desse processo é Giovanni, eu faço parte do escritório dele. Pode ser, ele também faz parte aqui do processo. Ele está presente, doutor Giovanni? Sim, sim. Pronto, doutor Giovanni Maia, não é? Isso. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos regimentais. Primeiramente, gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, na pessoa do senhor presidente Wilson Barbosa, desembargador Saraiva Sobrinho e do desembargador Glauber Rego. Essa apelação tem como introdução dos fatos a questão do meu cliente, o senhor Paulo Ito, ter sido preso em flagrante delito no dia 25 de maio de 2017, juntamente com seus amigos, pelo Hilton e o senhor Eduardo. Eles estavam indo receber uma ligação de um colega, denominado Jean, que pediu que ele fosse pegar um pacote em uma agência de Correios no município de Extremões. Só que, tratando-se de uma solicitação simplória, foram os 3 ao local recolher o pacote mencionado. Entretanto, é sabido que para recolher volumes na agência de Correios é necessário ser o destinatário, de modo que, de maneira inconsequente, o paciente pôs a sua foto pessoal no RG do senhor Jean e ele foi entregue pelo senhor Eduardo. Entretanto, após recolher a encomenda, no percurso do retorno à casa do senhor Eduardo, foram abordados pelos policiais militares que, ao revistarem o carro, abriram o volume, encontrando substâncias entorpecentes. A imputação da denúncia foi trazido à voga o artigo 33 da Lei de Drogas e o artigo 35 da Lei de Drogas, bem como a falsificação e uso de documento público falso, do artigo 297 e do 304 quarto. Na sentença, o juiz argumentou que o Paulo Ito, que falsificou o documento, saberia que se tratava de algo ilícito, o que não merece prosperar. É subjetiva a ciência disso, pois sabe-se que para retirar algo em nome de alguém, nos Correios, precisa da apresentação de um documento, com foto. O juiz condenou Paulo Ito e o Eduardo nos autos nas penas do artigo 33, bem como do artigo 297 e 304, absolvendo da associação para o tráfico. Ele ponderou que haveria uma significativa quantidade de drogas, que seriam 400 gramas de cannabis, e a pena ficou resolvida em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias de multa, vindo a ser condenado por tráfico privilegiado e aplicando a redução de 1/6. Na falsificação dos documentos, ponderou o juiz que a motivação da falsificação seria circunstância de ação policial, quando restou claro que teria sido somente para que ele pudesse retirar em nome de outro, do qual teria uma identidade original, alterando somente a foto. A condenação foi na pena base em 2 anos. Verificando a ocorrência do concurso material, acumulou as penas aplicadas, totalizando 8 anos e 2 meses de reclusão e 1.417 dias de multa. O parecer ministerial do PJ acompanha o que a defesa vem pedir também, imputando somente o termo do artigo 297, dizendo não caber o concurso material com de falsificação de documento com uso de documento falso,
já que é oníssono na jurisprudência no que tange à confusão entre o 297 e o 304, restando o uso absorvido pela falsificação. Na questão das razões de apelação, a traficante teria sido confessada pelo senhor Eduardo Trindade, que seria o outro réu, e o que restaria contra o Paulo Ítalo, nosso cliente, é a confissão da falsificação para pegar para um amigo uma encomenda no correio, já que o destinatário não estava presente, não havendo dolo, não havendo sequer ciência ou do que seria o material, incorrendo em erro de tipo e merecendo absolução por não haver a modalidade de tráfico culposa. Melhor explicando, não é de grande esforço mental para que seja possível constatar a impossibilidade de um sujeito vender, ou oferecer, ou produzir, ou exportar, ou praticar qualquer outra ação descrita no tipo penal de forma culposa. Ou seja, caracteriza-se aí negligência, imprudência e imperícia. À luz do caso concreto, conforme os depoimentos prestados judicialmente, assim como os respectivos interrogatórios, torna-se possível perceber que o senhor Paulo Ítalo não tinha o ânimo de ingressar em uma empreitada criminosa de qualquer tipo, pois o próprio senhor Eduardo, um dos denunciados em seu interrogatório, alegou apenas que ele próprio teria ciência do teor da substância que foram buscar nos correios, retirando assim qualquer indício de autoria do senhor Paulo Ítalo. O senhor Paulo Ítalo, por não ter consciência da substância contida na encomenda, acabou incorrendo em erro de tipo, caracterizado no artigo 20 do Código Penal. Portanto, requer-se, Vossas Excelências, que o senhor Paulo Ítalo de Oliveira seja absolvido em relação à imputação do tráfico de drogas, do artigo 33, e em virtude da tipicidade da conduta, frente à inexistência dos elementos subjetivos do tipo penal, bem como pela incursão no erro de tipo, colasto no artigo 386 do inciso 3º do Código de Processo Penal. Requer também que o senhor Paulo Ítalo de Oliveira seja absolvido em relação à imputação do tráfico de drogas, por ausência completa de provas, com fulcro no artigo 386, e na eventualidade de Vossas Excelências entenderem a condenação pelo crime de tráfico de drogas, seja redimensionada a pena fixada, decotando-se os acréscimos que foram indevidos pelas razões já assinaladas. Que seja aplicado, conforme o parecer do MP, o princípio da consunção no crime de falsidade documental, promovendo a absorção do delito no artigo 297, tá? pelo 304 do Código Penal, de modo a permitir que o senhor Paulo Ítalo responda unicamente pelo último. No que concerne ao direito relacionado à falsidade documental, a gente pretende que se aplique a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o senhor Paulo Ítalo de Oliveira confessou a prática delitiva, fazendo jus à atenuação prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha dele. Agradecendo por toda a atenção despendida, vocês, peço e espero deferimento desta coordenada da Câmara Criminal para que seja reformada a sentença nos termos a hora aduzidos. Obrigado, doutor. Bem, a ementa foi disponibilizada para os dois julgadores. Eu voto conhecendo do recurso e dando provimento parcial nos seguintes termos. Eu digo, com absolvição do primeiro pelo último, tornando a pena dos apelantes Paulo Ítalo de Oliveira e Eduardo Trindade da Silva concreta e definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 417 dias multa, que após realização da detração penal fica no patamar de 3 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e ao pagamento de 417 dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se incólume os demais termos da decisão. Esse é o meu voto, que Vossa Excelência tiver acesso, e peço ao desembargador Saraiva que se pronuncie. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente. Também acompanho. Tá bem. Proclamo que a unanimidade da Câmara acompanha o voto do relator. Temos mais um processo de apelação criminal, número 2020-2697, da minha relatoria, realizou o desembargador Saraiva Sobrinho, o advogado doutor Francisco Simone Araújo Dantas. Está presente? Doutor Francisco Simone Araújo Dantas. Doutora Ana Cláudia, consta que ele está presente? Não, ele não está aqui na lista, desembargador. Então, o voto foi disponibilizado e eu considero o recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. E peço o voto do desembargador Saraiva Sobrinho. Tem divergência, senhor presidente. Desembargador Glauber Rego. Do mesmo modo. Proclamo que a unanimidade e a Câmara acompanha o voto do relator.
Há um pedido de sustentação oral do PJE, é um habeas corpus, de número 98, da minha relatoria. O advogado Dr. João Antônio Dias Cavalcante está presente? Dr. João Antônio Dias Cavalcante. Está presente, desembargador. Está presente? Vossa Excelência dispõe dos 10 minutos regimentais. Bom dia, Excelências. Vossa Excelência, 10 minutos para a sustentação. Senhor presidente, eu tinha feito o requerimento para fazer a sustentação oral, mas eu não vou fazer a sustentação, vou só acompanhar o julgamento. Tá certo. Pois não. Agradeço e posso já ler o voto. O voto foi disponibilizado do habeas corpus. Eu estou conhecendo e denegando a ordem em consonância com o Ministério Público. Não vou ler inteiro o voto, porque os dois outros julgadores já tiveram acesso. Peço o voto do desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Glauber. Senhor presidente, saudando aí doutor João Antônio, um abraço virtual, doutor João. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gil. E posso proclamar que a Câmara, à unanimidade, acompanha o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem. Acabou-se as sustentações orais, não tem mais. Ela ficou 27, que está na dependência de 2 juízes convocados para substituir o desembargador Glauber e o desembargador Saraiva, certo? Vou deixar para o final da sessão o advogado, por gentileza, tenha compreensão para que a gente fale. Passemos agora à pauta anterior. O de número... Desembargador. Como? Doutor Flaviano entrou aí. Eu não sei se ele tem interesse em algum extra pauta. Doutor Flaviano. Doutor Flaviano. Bom dia, desembargador. Na verdade, é um agravo interno em habeas corpus de relatoria de doutor desembargador Saraiva. O agravante é... Qual o número, doutor? Acredito que é o 40. 40, um momentinho. Só lembrando que não há registro em agravo, não tem sustentação oral. É só preferência, Excelência. É um agravo em habeas corpus, não é, doutor? 40. Isso. Perfeito, desembargador. Paciente Cavalcante, advogado Flaviano, Francisco Saraiva, o relator. É isso? É a preferência, né? Tá bom. Perfeito. Então, obrigado, Excelência. Do relator, por gentileza, identifique o processo. O Saraiva. Presidente, o processo está identificado, agravante é Adácio Cavalcante Lemos, advogado Flaviano da Gama Fernandes. O voto foi disponibilizado a tempo e eu estou conhecendo, senhor presidente, e desprovendo o recurso. Desembargador Glauber Rego, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho e proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanha o voto do senhor relator. Tem algum outro, doutor Flaviano? Não, Excelência, obrigado. É só isso mesmo. Obrigado também. Obrigado, bom dia. Bom trabalho. Passemos, então, à pauta anterior. O de número 1 é uma operação criminal número 428, dígito 2, desembargador Saraiva. Com isso aqui, vista ao desembargador Glauber Rego, em 19 de maio, após o voto do relator, conhecendo e negando provavelmente ao apelo, pediu vista o desembargador Glauber Rego. O desembargador Gilson declarou aguardar o voto. Em mesa, desembargador? Glauber Rego. Senhor presidente, sim, em mesa. Formulei um voto e disponibilizei ao desembargador Saraiva Sobrinho. Me parece que temos aí concordância. Não é isso, desembargador Saraiva? Perfeito, Sérgio. Em razão do voto visto de Vossa Excelência e da argumentação traz, nós fizemos a adequação pela perfeição da vossa proposta. E, em resumo, senhor presidente, retira as duas circunstâncias judiciais, a culpabilidade e as consequências do crime, a pena fica reduzida ao patamar mínimo e o regime semiaberto. Eu também acompanho o voto de você, o voto 20, consequentemente, o ajuste ao voto do relator, e proclamo que a unanimidade a Câmara, com as observações feitas pelo desembargador Glauber, acompanhamos o seu relator. Proclamado. O número 2, também, desembargador Glauber, relator. Aí consta, suspenso o julgamento após sustentação oral, realizada pela defensora pública Ana Carina Freitas,
O relator suspendeu o julgamento para reanálise da matéria. Desembargador Glauber. Senhor presidente, o processo em mesa e eu fiz a análise. De fato, a autoria que havia sido questionada na tribuna virtual pela defensora, ele trouxe a motivação para uma reanálise do processo. Eu a fiz senhor presidente, continuo convicto de que, de fato, autoria e materialidade restam demonstradas. Então, senhor presidente, eu estou mantendo meu voto, negando provimento ao apelo. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, até porque tive acesso, e peço agora o voto do desembargador Saraiva Sobrinho. Provimento, acompanhando o relator, senhor. Proclamo que a unanimidade da Câmara acompanhou o voto do relator. O número 3, também desembargador Glauber, são embargos de declaração e apelação criminal. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, os votos estão aí todos disponibilizados naquela sistemática, se Vossa Excelência quiser, para fazer se houver algum destaque. O 4 também, desembargador? Do 3 ao 5 eu não tenho nenhuma divergência, desembargador Glauber. Eu também não tenho. Desembargador Glauber, podemos proclamar o resultado? Sim. Então, o 3, o 4 e o 5 já tivemos acesso previamente, concordamos, eu e o desembargador Saraiva, com o relator, e proclamo que a unanimidade a Câmara acompanhou a relatoria de Vossa Excelência. Vamos ver agora, do 6 ao 13, é da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. O 12, há um pedido de sustentação oral, já foi julgado. Já foi julgado, já. O desembargador Saraiva, então desembargador Glauber, como vota? O 6, o 7, o 8, da pauta. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma divergência dos votos aí do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu acompanho todos. Eu também, muito obrigado. Eu também não tenho e acompanho o voto do relator, já proclamando que esses processos indicados, por unanimidade, a Câmara acompanha o voto do relator. Do 14 ao 65 é da minha relatoria, o 19 que tem um parecer oral. Vamos deixar esse parecer oral para o... Tem outro que tem um parecer oral, que é o 40. Presidente, pela ordem. Pois não, desembargador. Todos esses pareceres orais, pedidos, é com relação à justiça gratuita. Então, me parece, assim, entendendo o procurador, um só. E eu antecipo, desde logo, que eu não tenho nenhuma divergência com Vossa Excelência, do 14 ao 65. Certo. Eu também, senhor presidente, acompanho todos. E o Ministério Público, o que é que diz? No caso aqui é do pedido, a preliminar, né, de não conhecimento da concessão, né, dos benefícios, todos eles, né? Então, o Ministério Público é pelo acolhimento, Excelência, da preliminar. Certo. E os dois julgadores, tanto o desembargador Glauber quanto o desembargador Saraiva, afirmaram que acompanham o relator. E eu proclamo que a unanimidade a Câmara acompanha o relator nesses processos que vão desde o número 14 ao 65, certo? Votado? Gente, pauta do dia, do SAGE. O de número 1 são os embargos da minha relatoria. Embargo de declaração. Não tenho nenhuma divergência, senhor presidente. Nem 1 e o 2 de Vossa Excelência. Nem 1 e o 2. Desembargador Glauber. São 2 embargos. Também não, senhor presidente. Acompanho Vossa Excelência. Então, proclamo que a unanimidade e a Câmara acompanha o voto do relator. O número 3 ao 11 é da relatoria do desembargador Glauber Rego, e eu também acompanho, Excelência, porque tive acesso e nenhuma manifestação contrária. Como vota o desembargador Saraiva? Do mesmo modo, senhor presidente. Então, posso proclamar que a unanimidade a Câmara acompanha o voto do desembargador Glauber Rego, do 3 ao 19.
a 11, aliás, certo? Agora, PJR, já julgados, o 60, o 51, o 73, o 48, o 98 e o 40. Foram adiados o 54, 55, o 69 e o 105. Retirado de pauta o 104. A suspeição do desembargador Saraiva no número 27, 63 e o 111. O 27, aguardando os juízes. Todos os outros, a unanimidade, a Câmara acompanha o voto dos senhores relatores. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Saraiva. O número 9 da relatoria do desembargador Glauber Rego, gravo em execução, Sim. Me parece, eu acho, não sei se foi corrigido, um equívoco da emenda, somente. Questão de provimento e desprovimento. Como é que se manifesta, desembargador Glauber? Esse não mesmo. Eu não estou conseguindo aqui. Adiado, né? Tá bom. Isso. Sem problema. Falta só o 27, que está dependendo da presença diante do computador dos dois juízes convocados. Aí vamos aguardar. Foi só um erro material, viu? Você não escaneou pelo provimento e na hora consultou desprovimento. Só um erro material. Pronto. O desembargador Glauber já ouviu aí. Pela ordem, excelências. Eu estava presente na apelação de número 2.269.7 e por um motivo técnico eu não pude ser ouvido nem visto. Eu me preparei por 8 meses, desde o dia 1º de outubro, para participar desta apelação, dessa defesa oral. Vamos constatar isso ali. Por gentileza, pela ordem, com todo respeito e acatamento. Um momentinho, deixa nós localizarmos o processo para saber qual foi. Pois não. O advogado foi chamado, não teve problema técnico, aí fica à parte. Eu entendo que nós não devemos reabrir o julgamento. Senão, se virar jurisprudência isso aqui, e toda hora teremos esse problema e voltando o processo. Então, eu entendo que o processo está julgado, mas é a minha opinião. Vamos ouvir o desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu não vejo nenhuma dificuldade em ouvir o advogado. Agradeço. E assim o colegiado entender. Eu voto no sentido de pedindo... De ouvir. É o seguinte, como nós estamos dando os primeiros passos, e é uma realidade, e a conjuntura técnica não é boa, nesse princípio, enquanto há ajuste, vamos dar oportunidade a ele. Mas que isso, pelo menos, fique registrado que o advogado pediu, se inscreveu. Porque, do contrário, pode haver até algum perigo de fazermos injustiça. Neste começo de implantação do sistema. Presidente, eu mantenho a minha posição, não concordo, e gostaria que gostasse em ata. Reconheço as ponderações do desembargador Saraiva. Mas, como é o ajuste inicial, eu vou me valer também dessa opinião do desembargador Glauber Rego. Mas não vai se perpetuar. Logo, nós teremos uma posição. Passa só a constar em ata. Já está registrado, Ana Cláudia, aí, a posição do desembargador Saraiva. Certo? Localizamos? Então, foi localizado o processo, é uma apelação criminal, número 2020-2697. Eu sou o relator e o desembargador, o advogado Francisco Simone Araújo Dantas. Não é verdade? Verdade. Se dispõe de 15 minutos, eu apelaria para um pouco de objetividade para que a gente possa atender todos os anseios possíveis, lícitos e legais. Pois não, excelências. Renovo inicialmente os votos de bom dia, satisfação a todos, agradecendo a compreensão e que peço desculpa por essa questão técnica. Mas, senhoras e senhores, esse processo, ele nasceu de uma acusação de posse de drogas para consumo. Aconteceu na cidade do Açu. E de forma que, posteriormente, sem algo que possa justificar, passou-se a acusação do artigo 33, tráfico de droga. A questão se deu num sítio de amplitude até incalculável terreno, ou seja, não era um quintal assim diminuto. Portanto, não foi encontrado droga com o cidadão
também não foi localizado em sua residência, mas numa batida que não seria diretamente contra o mesmo, uma batida policial, e sim procurando um outro traficante que se encontrava na residência dele, praticando juntamente com outras pessoas a questão de macumba, que era dirigida pela sua esposa, que no caso não estava presente, mas estava por chegar. Então foram encontrados, depois de uma varredura na residência e na propriedade, 3 trouxinhas de cocaína nos matos. E foi atribuído a ele, essas 3 trouxinhas, como se fosse o tráfico. E a gente entende, de acordo com o que foi repassado nas razões de apelação, que ele foi mais julgado propriamente pela fama que ele tinha, porque ele já tinha uma condenação por tráfico, mas nada foi encontrado com ele. E diga-se de passagem, para que Vossas Excelências vejam esse alerta, foram encontradas essas 3 trouxinhas de cocaína pesando apenas 1 grama, mas não foi encontrado nesta propriedade, nem com ele, nem na residência, mas nenhum apetrecho característico de traficância. Portanto, relatada essa questão, eu vou dispensar aqui as leituras de alguns H6, decisões tomadas por Vossas Excelências com relação à própria quantidade da droga e a circunstância com que houve essa apreensão, que não foi uma operação dirigida a ele, e assim a outra pessoa, e foi tão somente encontrado esses 3 papelotes de cocaína depois de cavarem buraco, cortarem mato, né, na propriedade onde o mesmo mora como caseiro. Então, dito essas palavras, desde já agradecendo novamente a compreensão de Vossa Excelência, de forma que eu já estive aí pessoalmente por algumas vezes, sempre elogiei por Vossa Excelência pela celeridade, e eu não estaria me sentindo bem e a própria ampla defesa se não tivesse havido esse pedido de reconsideração. Portanto, eu gostaria que Vossas Excelências analisassem o caso. O cidadão pegou uma pena de 5 anos e 6 meses para o caso de 1 grama nessas circunstâncias. Então, a defesa acha injusto, pede a reforma, a absolvição em primeiro lugar. Se não for possível a absolvição, que haja um redimensionamento da pena, ou mesmo o pedido subsidiário, que nós entenderíamos que poderia ser a principal justiça, transformando esse caso não em tráfico, mas em sim em posse de uso para consumo, pelo artigo 28 do artigo 33, da Lei 33.000, ok? Muito obrigado, Vossas Excelências, um abraço a todos. Obrigado. A emenda é suficiente porque o voto já foi disponibilizado para os julgadores. Eu digo o seguinte, resumidamente, penal e processo penal, operação defensiva, tráfico de entorpecente, pretensa absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343. Improcedência, autoria e materialidade do delito plenamente comprovadas. Depoimentos testemunhais que asseguram a prática de tráfico de entorpecentes pelo apelante. Pleito subsidiário de redução da pena e imposição de regime prisional menos gravoso. Pena base aplicada no mínimo legal. Exasperação proporcional na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, reprimenda e regime de cumprimento de pena mantidos, recurso conhecido e desprovido em consonância com o Ministério Público. Como vota o desembargador Saraiva? Presidente, eu já votei e reitero o voto. Agora quero aproveitar para deixar sentado em ata a minha preocupação com relação a essa reabertura de sustentação. Esse precedente é muito perigoso. Até porque o problema não é no nosso sistema. O advogado lá de onde está que não conseguiu adentrar. Os outros adentraram, mas ele não. Então, mantém essa posição. Nós abrimos esse precedente. Vai se voltar todos. Já votou não, mas cheguei depois, argumentativa, e de sorte que me permita o entendimento. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, ela tem uma certa procedência, mas não vai haver repetição disso aqui, e eu ainda debito ou acredito que é o sistema quando eu digo que não está muito bom ainda, foi implantado muito às pressas e está tendo esses sinões, diferente de alguns outros estados.
Por isso que eu acompanhei a ponderação do desembargador Glauber, então somente por isso. Não vai repetir isso aí, nós vamos ter muito cuidado e o dia a dia vai mostrar que a ponderação é a melhor coisa. Proclamo, sim, o voto do desembargador Glauber. Senhor presidente, eu parabenizo o advogado e a sua fala, ela não me convenceu no sentido de modificar o voto. Eu ratifico que já tinha feito anteriormente no sentido de acompanhar a Vossa Excelência. Eu proclamo que a unanimidade a Câmara acompanhou o voto do relator. Pronto. Eu vou suspender a sessão e peço que a assessora Ana Cláudia me informe quando chegarem os 2 juízes convocados. Para que a minha sugestão é que deixe esse processo para a sessão seguinte. Desembargador Saraiva, como... Desta vez eu me somo ao desembargador Glauber, senhor presidente. Então, vamos deixar, decido que deixemos para a sessão seguinte, a primeira oportuna. Os desembargadores têm alguma coisa a sugerir, algum processo que faltou, que não foi julgado, tanto o desembargador Saraiva quanto o desembargador Glauber? Não, senhor presidente, não tenho. Desembargador Saraiva? Senhor presidente, eu também não tenho, só antecipando que eu vou pedir férias por 30 dias e mais 5 dias de afastamento, e que provavelmente, dependendo da tramitação, eu não estarei na sexta-feira, na terça-feira, mas ficarei a tempo e já penso em indicar o juiz. Agradeço essa providência de Vossa Excelência. Bem, como não há mais nada a fazer, agradeço a presença do representante do Ministério Público e dos 2 ilustres desembargadores, desembargador Saraiva e desembargador Glauber Rego, e dou por encerrada a sessão desta terça-feira.